Duarte, como pode um homem em um mundo como o nosso, onde as mulheres estão cada vez mais promíscuas, onde a hipergamia delas tem atingido níveis absurdos, onde muitos homens têm tomado consciência da Red Pill, como pode em um mundo assim um homem ainda buscar relacionamento? É sobre essa pergunta que eu gostaria de conversar rapidamente com os senhores nesse vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje eu vou responder mais uma vez a essa pergunta que, de certo modo, eu tenho respondido já ao longo dos anos aqui nesse canal em diversos vídeos. É uma pergunta que recorrentemente me fazem aqui nesse canal. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o cisne negro, algumas características de mulheres que você deve evitar, então, de certo modo, eu já tenho respondido a essa pergunta ao longo dos tempos aqui nesse canal. Mas eu confesso que nunca fiz um vídeo tão claro, explícito e objetivo como esse que eu vou fazer agora, que inclusive vai servir de referência. Quando alguém me fizer essa pergunta agora e o sujeito não tiver muito tempo ou disponibilidade para assistir a outros vídeos onde eu explico isso de forma mais pormenorizada, eu vou então remetê-lo a esse vídeo, onde ele vai ter uma resposta muito clara e objetiva. Esse vídeo vale também para você, senhorita, tá? Só que aí você vai fazer um mutatis mutandis, como a gente diz no universo jurídico, ou seja, adaptando as coisas para a sua realidade enquanto mulher. Então é muito simples a resposta que eu vou dar aqui, vou dividi-la basicamente em duas partes. Então veja, a minha resposta a essa pergunta aqui está dentro do ponto de vista cristão. Você pode até não concordar comigo, você pode até não gostar do que eu vou falar aqui, mas essa é uma resposta do ponto de vista cristão. Se você for perguntar para outros caras aqui na plataforma que falam de masculinidade e que não sejam cristãos, certamente a resposta deles será outra, mas a minha resposta é essa. A primeira coisa, meu amigo, se você ainda quer ter alguma esperança de relacionamento sério e substancial em um mundo como esse onde nós vivemos, você precisa ser cristão. Você precisa ter a cosmovisão do Evangelho. O Evangelho tem que ser o seu guia de fé, deve ser a sua fonte de valores, a sua fonte axiológica. Ah, Duarte, então você está falando que se eu não for um cristão, eu não devo me relacionar? Não, você não deve se relacionar por diversos motivos. Primeiro, porque eu vejo muitos caras reclamando que as mulheres hoje são todas promíscuas, elas estão super hipergâmicas, né? Em níveis assim inaceitáveis, etc, etc. Elas estão num mundo de depravação. Mas, meu amigo, se você não tiver um compromisso com o Evangelho, do ponto de vista cristão, isso vale para você também. Você vai estar fazendo parte desse mundo. Olha que irônico, isso é uma coisa que eu sempre digo aqui no canal, e tem muitos caras que não gostam, mas do ponto de vista cristão, todos nós somos seres caídos quando nós estamos distantes da graça de Deus. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. O apóstolo Paulo diz, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele diz isso na epístola dele aos Romanos. Então, meu amigo, se você não tiver um profundo compromisso com a sua espiritualidade, você também vai fazer parte desse mundo de total depravação, né? Que inclusive é um dos pontos lá da doutrina calvinista, total depravação humana distante de Deus. Então é fundamental que você tenha esse compromisso com a sua espiritualidade, esse compromisso com o Evangelho. Não tem para onde correr. E tem muitos caras que infelizmente não querem saber disso. Ah, é agir Bíblia, religião é coisa pra gente alienada, etc. Então, meu amigo, desculpa. É melhor que você nem se relacione, porque de fato nós temos hoje um sistema com leis cada vez mais misândricas, uma sociedade com um pensamento misândrico de que a masculinidade é tóxica e que todo homem, enfim, é um abusador e que o homem não presta para nada e que, enfim, né, a sociedade patriarcal é machista e opressora. Então, de fato, não é uma coisa mais nem de longe recomendável que um homem se relacione em uma sociedade com essa cosmovisão pós-moderna. E é importante frisar que, se fosse até algumas décadas atrás, talvez, sei lá, no começo do século XX, eu ainda recomendaria que mesmo você que não fosse um cristão, pudesse se relacionar. Por quê? Porque ainda vigia a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, de um modo geral, ainda guiava os valores na nossa sociedade, mesmo entre aqueles que não se denominavam cristãos. Basta você ler as nossas leis, você ver como é que eram as nossas leis, o comportamento que as pessoas adotavam. As mulheres, mesmo que não fossem cristãs, tinham um comportamento ali talvez um pouco mais púdico, né? uma conduta um pouco mais moderada. Mas, meu amigo, assim que a pós-modernidade, lá no início do século XX, dentro da minha leitura,
começou a substituir o paradigma cristão, as portas do abismo se abriram, meu amigo, e todo tipo de coisa esdrúxula, de aberração e de situação caótica começou a realmente reger a nossa sociedade. Nenhuma novidade aqui, porque Cristo nos alertou que nos últimos dias, nos nossos últimos dias da presente era, eles seriam semelhantes aos dias de Noé. É exatamente isso que nós temos visto. Mas enfim, não é o objeto desse vídeo. Então é isso, se você não tiver um compromisso com a sua espiritualidade, meu amigo, você também vai fazer parte desse mundo caído de valores caóticos, e aí os homens ficam entre a cruz e a espada. Porque se eles não se relacionam e não têm o dom do celibato, porque do ponto de vista cristão o celibato também é um dom, vão ser homens infelizes. Vão ser homens que muitas vezes vão até se enganar, dizendo que não quer saber de relacionamento, que isso tudo é coisa pra gado, mas por dentro eles vão estar ali alquebrados, porque não é isso. O ser humano não foi criado para viver assim se ele não tiver esse dom. E aí, meu amigo, o primeiro rabo de saia que te balançar para o seu lado, você vai acabar quebrando seus votos aí e vai acabar se envolvendo e pode se dar muito mal. Então os homens estão entre a cruz e a espada, porque se eles ficam sozinhos e não têm um dom do celibato, vão estar insatisfeitos. Mas por outro lado, se eles se envolvem também numa sociedade misândrica e cada vez mais problemática como a nossa, a probabilidade de você ter problemas é muito grande. E aí nós chegamos então no segundo ponto aqui desse vídeo que eu quero falar com vocês, do porquê que é fundamental que você tenha um compromisso com o evangelho, com a cosmovisão cristã. Lembrando que aqui é o ponto de vista cristão, você pode até não gostar. Meu amigo, porque só assim você vai conseguir identificar um cisne negro, aquela mulher exceção da qual eu tanto falo aqui no canal. E por que eu digo que isso é fundamental? Porque eu gostaria de dizer para você que existem ambientes, existem locais que se você procurar, você provavelmente vai encontrar o cisne negro. Só que isso hoje em dia não é mais verdade. Novamente, se fosse até uns 100 anos atrás, existiriam locais onde provavelmente você encontraria ali o seu cisne negro, mesmo que você não fosse cristão e pudesse desenvolver um relacionamento ali. Hoje em dia isso não vale mais. É óbvio que existem certos meios, mecanismos e locais que, se você for procurar lá, a chance de sucesso é muito menor, né? Vamos ser realistas. Então, por exemplo, eu vejo muitos caras reclamando que não encontram mais mulheres para relacionamento hoje em dia, mas o sujeito vai procurar em relacionamento, em aplicativo de relacionamento, o sujeito vai procurar em balada, o sujeito vai procurar em barzinho. Meu amigo, é óbvio que a probabilidade de você encontrar um cisne negro ali é muito menor. Lá você vai encontrar muito patinho feio, você vai encontrar muito ganso. Agora o cisne negro, olha, a probabilidade é muito menor. Eu não vou dizer que em absoluto não existe essa possibilidade, mas olha, as chances são muito menores. Mas aí, historicamente, mesmo locais onde você ainda tinha alguma facilidade até alguns anos atrás, algumas décadas atrás de encontrar, que seriam então as comunidades cristãs ou as cidades mais para dentro do interior, né? Já que os grandes centros urbanos já estão praticamente tomados por essa ideologia feminista, mesmo nesses locais hoje em dia, meu amigo, você tem que ter muito cuidado, porque nem todas as pessoas, por exemplo, que estão dentro de uma igreja institucional são cristãos autênticos, são cristãos que têm um compromisso. E esse é um dos problemas do cristianismo institucional. Ele passa a falsa impressão de que todas as pessoas que estão na igreja são pessoas comprometidas com o evangelho, são pessoas comprometidas com os valores cristãos, e não são, meu amigo. Eu tive 30 anos de vivência institucional e eu posso afirmar que está cheio de ganso pintado de preto dentro das igrejas. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tá? Porque assim como tem muitas mulheres que estão ali dentro tentando laçar um marido depois de ter tido toda uma vida, enfim, de promiscuidade, uma vida de devassidão, existem muitos homens que fazem o mesmo. O sujeito aprontou, fez e aconteceu e agora está lá como um lobo em pele de cordeiro. Então isso vale tanto para homens quanto para mulheres. São pessoas que estão ali dentro das igrejas, mas não têm um mínimo compromisso com o evangelho. Veja, não estou dizendo aqui em relação à conversão. Existem muitas pessoas que realmente tiveram um passado de pecado, um passado de devassidão e passaram por um processo de conversão genuína. Existem essas pessoas, sem dúvida alguma. Agora, existem muitas pessoas que estão lá simplesmente porque querem, ir em mais um ambiente para buscar ali, enfim, quem sabe um relacionamento. Mas, meu amigo, se você então não tiver um compromisso genuíno com o evangelho, dificilmente você vai conseguir identificar esse tipo de mulher lá dentro. Porque o que mais tem, repito, são gansos pintados de preto lá dentro. Você vai falar sobre a submissão da mulher
ao marido, que é uma doutrina bíblica. Você vai falar sobre aquela fala de Pedro a respeito de que a beleza das mulheres não deve estar, então, nos adereços, nas joias, nos fatores externos, né? Mas deve ser uma beleza interior, na simplicidade. A maioria das mulheres, meu amigo, não, isso é questão cultural. Ou seja, não são cristãs genuínas, não são cristãs autênticas, e é o que mais tem. Eu já tenho dito nesse canal por diversas vezes, o feminismo tem penetrado, inclusive, dentro das comunidades cristãs, infelizmente. Agora veja, se você não for um sujeito que tem realmente os valores do evangelho ali, genuinamente fazendo parte da sua vida, você não vai conseguir identificar, meu amigo, nem adianta. E aí você vai ser enganado pela famosa honradinha, né, que gostam tanto de falar dentro da comunidade masculinista atual, né? Honradinho. Mas, meu amigo, você também precisa ter alguma noção. Repito, o cisne negro, ele consegue identificar um cisne negro. Agora, se você for um ganso, um patinho feio ou um ganso pintado de preto, meu amigo, não adianta, você vai ser enganado do mesmo jeito. E veja, isso que eu estou dizendo aqui não é uma garantia 100% de que você vai ter sucesso, mas vai diminuir consideravelmente as suas probabilidades de se dar mal. E veja, por que aqui eu não estou utilizando simplesmente o desenvolvimento da espiritualidade? Porque até o desenvolvimento da espiritualidade hoje em dia, meu amigo, já se tornou algo de consumo, já se tornou algo objeto de status. Então você vê muitas moças aí nas redes sociais postando poses de yoga, com frases profundas sobre pensamentos de espiritualidade. E aí você vai perguntar para aquela mocinha ali, vem cá, o que é yoga? Aí ela te responde, é uma ginástica, né não? Ou seja, a pessoa não tem a menor noção. Acho que Krishna até revira lá no túmulo dele quando houve um negócio desse. Então, mesmo a espiritualidade, ela já se tornou objeto de consumo, de status. Então não é isso, a mulher realmente tem que ter compromisso com o evangelho, ela tem que ter compromisso com os valores bíblicos, ela tem que aceitar essas doutrinas bíblicas da submissão da esposa ao marido, da não vaidade da mulher, daquela mulher que é muito superficial, que é muito vaidosa, ela tem que ter isso arraigado também no pensamento dela. Agora, como é que você vai identificar isso, meu amigo? Se você também não for um cristão autêntico e não tiver esses mesmos valores arraigados em você, vai ser praticamente impossível. Então, respondendo, né? Você precisa ser cristão, porque só assim você vai conseguir identificar um cisne negro. Do contrário, meu amigo, não se relacione. Você vai ser feliz assim? Provavelmente não. A não ser que você tenha lá o dom do celibato, né? Como eu falei do ponto de vista cristão. Mas pelo menos você vai estar se resguardando de muitos e muitos problemas que estão ficando cada vez mais terríveis nessa sociedade que avança realmente para destruir relacionamentos entre homens e mulheres. Lembrando sempre de uma coisa, né, senhores? O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.